Sim, claro que tem. Por exemplo, você chega aqui no Vinhático, tanto de descendentes da Polônia, da Itália, da Alemanha, que vieram fugidos durante a Segunda Guerra, e em especial no pós-Segunda Guerra Mundial, nossa, dá para poder contar aqui histórias e mais histórias. Então, a gente tem uma mistura muito grande. Mas na Bahia, essa mistura do ponto de vista étnico, né? Quando você pensa no índio, no negro e no branco, me parece que fica mais aflorada. E o negro tem essa cultura das casas de candomblé. E lá teve uma época em que a cultura, a religião protestante, calma, não toda a religião protestante, pelo amor de Deus, sempre com aquele cuidado de não generalizar. Em um determinado período, a igreja, especificadamente universal do Reino de Deus, né, determinada denominação, com determinado pastor, teve um embate, digamos, aquele pastor com aquela que lá se chama, tipo assim, uma espécie de mãe de santo, é uma autoridade no candomblé, uma espécie da mãe de santo. E tinha um embate entre eles. Aí esse pastor, com uma espécie até de, muito chateado, com uma espécie de, eu vou me vingar, eu vou me vingar, expõe um jornalzinho que se distribui aos domingos perante aqueles que frequentam a igreja, a foto da mãe de santo, a foto dela vestida com os trajes do candomblé, toda de branco, e a foto do que eles chamam de casa de orixá, onde se pratica essa religião. E aí dizendo que quem morava naquele determinado bairro que meio que estava amaldiçoado, meio não, né? Dizendo que estava amaldiçoado em virtude, percebam, tá toda hora aparecendo um negocinho chato aqui no povo, deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui, pronto. Que estava, digamos assim, é como se, vê se vocês conseguem perceber isso, se eu consigo transmitir. É como se aquele território estivesse amaldiçoado só pelo fato daquela mãe de santo e daquela casa de candomblé estar ali do ponto de vista espiritual, beleza? Só que pense nisso de forma tão, dizendo assim, olha, todos os teus problemas financeiros, aí apontava, olha, tudo aqui é exemplo, Karine, Everton, Luciana, Wanda, José Nilson, Aline e tal, olha, tudo que está acontecendo de ruim na sua vida é por culpa de fulaninho, papapá, meu povo. A galera se revoltou. O que acontece quando a massa, no sentido de ser ignorante, de falta de conhecimento, né? Todo mundo com jornal começa a conversar na rua e tal, invadem, o Everton colocou, me lembra disso, invadem a casa de candomblé, sai quebrando tudo. Ela vai defender, né, o que ela acredita, é como se você fosse defender a cruz, o seu santo, é como o protestante, como se fosse defender a Bíblia. Eu não entendo todas as religiões, mas penso eu que para o budismo, como se fosse defender o Buda, enfim, o que for. E com isso ela recebe tantas pauladas, que com isso ela vai parar no hospital e etc. Isso gera um processo de indenização milionária, e aí por conta disso eu lembrei do vilipêndio. Ela acaba falecendo, tá? Meses depois ela vem a falecer, né? As pessoas não sabem. Hoje é interessante, nas redes sociais tudo é um motivo, se critica se escondendo, né? Você não fala o porquê, não explica o porquê e não diz, mas é o se esconder na internet. E aí ela acaba vindo a falecer. E o que se passa a discutir nesse processo que vai parar perante o Superior Tribunal de Justiça não são os danos materiais, porque a casinha não tinha tanto de valor, sabe? Não são os lucros cessantes, porque ela já era idosa, ela já estava com seus quase 70 anos, não tinha uma expectativa de vida, inclusive para aquela época eu diria até que ela já teria ultrapassado, né? O que se passa a discutir seria o dano moral decorrente do que ocorrera. Só que pensa comigo, quem é que sofre o dano moral? É a própria pessoa. Então, quando você chega para mim e diz assim, Ingrid, o seu cabelo é tonhonhon e por isso,
sei lá, seu nariz é de negro, é afro, ou sei lá, ou qualquer outra coisa, enfim, o que seja, não importa. E isso causa uma ofensa à pessoa, porque não é só o dizer, né? É quando você diz e a pessoa se sente ofendida. Tem que ter essa troca. Você fala, a pessoa se sente ofendida, e isso está diante. Pense que naquela época a gente não tinha o racismo, tá? Pense que naquela época a gente não tinha injúria racial ainda, ok? Beleza? A gente está falando dos idos dos anos 2008. Seria a ideia de que o dano moral ele poderia se caracterizar como um direito sucessório, porque o que é o dano moral? É um vilipêndio a um direito da personalidade. Mas o direito da personalidade, o nome já fala, é personalíssimo. Então, Vambert, a dor, só quem pode sentir é você, porque só você que está naquela situação. Karine, aquela dor, só quem pode sentir é você, entendeu? Everton, só quem pode ser, no meu exemplo, digamos, um pai de santo, ou ainda que você entre em um culto e faça alguma coisa, um pastor, só quem pode sentir aquela dor, ou o padre, é se a pessoa for padre, é se a pessoa for pastor. Você entende? Se ela tem um exercício daquela vida, se ela vive para aquilo. E com o falecimento dela, essa discussão, processo de milhões, né? Porque a sentença foi milhões, isso vai parar no Superior Tribunal de Justiça, que é a pergunta de quanto vale uma vida, né? Qual a indenização do dano moral? Foi uma decisão extremamente polêmica, tá? Entrou para os anais da história do direito, vamos dizer assim, e foi uma indenização reduzidíssima a 300 mil reais, no final das contas. Ou seja, você vai dizer, mas pro 300 mil reais faria a vida de muita gente, né? Mas não é fazer a vida de muita gente, né? Essa não é a ideia. É quanto vale uma vida. Era uma mãe, era uma avó, era uma religião, e a intolerância religiosa, e o respeito, né, ao culto do outro, onde é que fica, Everton comentou. Voltando aqui para nós, amores, MP, a gente falou da irredutibilidade de subsídios, tá? Falamos também da inamovibilidade. E, claro, se recordar, eu coloquei até aqui em cima da vitaliciedade. Promotor também é vitalício, tá? Lembrando que, para alcançar essas características, irredutibilidade de subsídios, inamovibilidade e vitaliciedade, ele precisa estar no cargo como promotor por pelo menos 2 anos. É a mesma coisa do juiz de direito, tá? Pelo menos 2 anos. É o que a gente chama, é o que a gente denomina de período de estabilidade. Ou seja, o promotor de justiça, assim como o juiz, ele alcança a estabilidade no prazo de 2 anos depois que tomou a posse. O PRO, e eu que sou servidora pública, técnico, analista do TRE, do TRT, sei lá, meu povo, chuta aí, do Ministério Público do TJ, 3 anos. 3 anos para adquirir a estabilidade e ainda devendo passar por uma avaliação técnica funcional para saber se você tem como ou não alcançar a estabilidade. Então, perceba que eu tenho diversas prerrogativas. Pronto, é muito bom ser juiz ou ser promotor. Sim, a ideia, perceba, do Constituinte era: eu vou outorgar essas prerrogativas para que o membro do Ministério Público ele possa exercer o seu munus público, a sua obrigação. Então, ele vai ter autonomia financeira. Eu vou dar uma dotação orçamentária para o membro do Ministério Público, ok? Ele não vai precisar ficar dependendo do legislativo, do executivo, do judiciário. Ele vai ter verba própria destinada para contratação, isso mesmo, contratação por edital, concurso público dos seus servidores técnicos e analistas do Ministério Público, material de expediente, tá certo? Aquisição dos seus edifícios. Ele tem dotação orçamentária própria. E deixa eu te contar, não é pouca não, viu, bebê? Para vocês terem uma ideia, olha para mim para vocês entenderem uma coisa. Eu pago no estado do Espírito Santo
R$ 35,30 para obter uma segunda via de uma certidão de um registro civil de pessoas naturais. Vocês sabiam, tá certo? R$ 35, belezinha? Vocês sabiam que 5% de cada ato, 5% de cada ato que eu pratico vai para o MP? Não é só meu, não é só meu. De todo o registrador civil de pessoas naturais e tabelionato de notas. Propara. Deixa eu ver se eu entendi. Toda vez que eu estou comprando um imóvel, está indo um valorzinho para o membro do Ministério Público? Calma, não vai recriminar o membro do MP, porque não é só para ele, não. Tudo que você paga para os cartórios extrajudiciais, registro civil de pessoas naturais, tabelionato de notas, protesto de títulos, registro de imóveis, 30% no estado do Espírito Santo. Isso vai variar de estado para estado. Fica com outros órgãos: Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Judiciário, Procuradoria Geral do Estado. Para vocês terem ideia, na Bahia, isso chega a 49%. No estado da Bahia, a gente tem cartórios que arrecadam, por exemplo, na capital, 1.490.000 não fica para o titular do cartório investir no cartório, prestar um bom serviço, seja lá o que for. É distribuído dentre todos esses órgãos. Não estou discutindo sobre o que deveria ser feito sobre isso. Eu só acho que deveria haver uma publicidade maior. Você não concorda, não? Será que não seria bom todo mundo saber o que está havendo com os 490.000 só daquele? O que o MP anda fazendo? O que a DP anda fazendo? O que a PGE anda fazendo? O que o Tribunal de Justiça anda fazendo? Assim como a gente contribui, e penso eu que isso é para o povo e pelo povo, deveria haver uma fiscalização. Essa fiscalização deveria ser exercida de forma mais proativa pelo Tribunal de Contas do Estado e da União. Um excelente tema de monografia, ok? Excelente tema de monografia. O José até colocou que me recordo desse caso, que inclusive não conseguiu nem ser velada no terreiro. Muito triste mesmo esse caso. Então, pensem nisso, ok? No estado de Minas Gerais, eu não sei te dizer o percentual, mas você pode olhar a tabela de emolumentos, varia de 20% até 50%. Ou seja, eles, além de dotações orçamentárias próprias, eles ainda contam com outras contribuições extras, tá certo? Para destinações específicas. Por exemplo, vocês sabem aquelas multas quando vai o Ministério Público, o auditor fiscal do trabalho, o Ministério Público do Trabalho, você deve escutar Globo Repórter, não sei se tem ainda, meu povo, deve ter alguma coisa assim, tipo, olha, eu estou aqui na fazenda dos quebradores de coco do Babaçu, e eu estou aqui no Acre, na Rondônia, Amazônia, e tem 40 crianças na condição análoga à de escravo. Eu estou no sertão da Bahia, plantação de cana-de-açúcar, e tem 50 famílias que estão sendo retidas por dívidas, fazem compras com o próprio empregador, numa vendinha, e o trabalho dele, ele acaba pagando com o que ele consome na vendinha. Então, vira uma dívida eterna, vira um trabalho escravo, e ele nunca consegue se libertar, né? Então, nessas situações, quando o auditor fiscal do trabalho comparece, que é o que se entende como vai Polícia Federal, a depender a Polícia Ambiental, Rodoviária Federal, a depender da situação, se monta todo aquele esquema, Polícia Civil e tal, e existe a liberdade dessas pessoas, são impostas inúmeras multas. Vocês não têm ideia de quantas multas que já foram impostas para produtores agropecuários no Brasil. Minha pergunta para vocês é: qual a destinação dessas multas? Qual a destinação dessas multas? Não tem lei própria. Vai para o Ministério Público do Trabalho, que é um dos órgãos que pertence ao MP. Beleza? Qual a destinação? Ninguém sabe para onde vai. Deveria haver a prestação de conta disso. Alguém ia falando? Não? Foi impressão minha? Pensei que alguém ia comentar alguma coisa. Então, só lembrar
Já falamos da vitaliciedade, inamovibilidade e redutibilidade de subsídios. Falamos que a ideia é, eu sou fiscal da norma jurídica, portanto, eu não me submeto, isso tem que estar muito claro para vocês, tá? Não existe uma subsunção do membro do MP, nem ao Poder Legislativo, nem ao Executivo, nem ao Judiciário. Ó, estou no mesmo nível, no mesmo patamar, não existe hierarquia. Alguns, como Dallari, chegaram a comentar que o Ministério Público seria um quarto poder, inclusive um quarto poder, primeiro legislativo, segundo executivo, terceiro judiciário. Eu não concordo com essa ideia de quarto poder, mas que ele tem dotação orçamentária própria, que ele tem uma unidade, uma indivisibilidade, é verdade, tá? Que ele tem o seu quadro composto com a sua própria organização, com os seus próprios servidores. Mais do que isso, ele pode fazer a sua própria legislação. Pensa se isso não é o máximo. Ele tem autonomia legislativa. Anote isso, por favor, tá certo? Membro do MP, membro do... Na verdade, não vamos colocar o MP, né? O Ministério Público tem autonomia legislativa. Mas peraí, Pro, quem legisla é o Poder Legislativo, é Câmara dos Deputados, são senadores. O MP vai legislar sobre o quê? Vai legislar, olha que lindo, que gostoso, internamente. Vai legislar internamente sobre o seu próprio funcionamento, ok? Então, ele vai dizer como ele vai funcionar, de que horas até que horas ele vai funcionar, aonde é que ele vai se instalar, o que deve observar a cada instalação, qual a composição mínima para cada servidor. Lembra quando vocês escutam falar assim, ó, cada poder tem uma função típica e uma função atípica. Olha para mim, olha para mim. Poder executivo, presidente da República, governador do estado da Bahia, prefeito de Salvador, chefes do Poder Executivo. Beleza? Quais são os poderes típicos deles? Administrar. Administra, meu povo. Vamos administrar a cidade, administra o estado, administra o país. Vamos executar, ok? Ordens de administração. Vamos viabilizar secretarias, Ministério da Educação, Cultura, papapá. Função típica do Poder Executivo. Qual a função atípica, vem comigo, atípica do Poder Executivo? É quando o Executivo, ele está, por exemplo, legislando. Ô, Pro, quando é que o Poder Executivo legisla? Ó comigo, como você sabe. Ó, Bolsonaro não andou editando medida provisória, não? Isso é legislar. Bolsonaro não andou editando decreto legislativo? Isso é legislar. Você percebeu? Então, eu quero que você compreenda que todo poder tem uma função típica e uma função atípica. Qual a função típica, olha para mim, do Poder Judiciário? Qual é a função típica do Poder Judiciário? Julgar. Julgar. Ó, julgar. Dar a cada um que é seu de direito. Pronto. Qual a função atípica do Poder Judiciário? Por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ele tem por função atípica administrar, executar o seu orçamento. Então, o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, olha como é importante, ele diz assim, ó, esse recurso aqui eu vou aplicar para construir tais fóruns em tais cidades, beleza? Esse recurso aqui, eu vou alocar tais servidores, eu vou comprar tal maquinário, eu vou fazer isso. O que é isso? É administração, execução. É uma função atípica dentro da função típica do Poder Judiciário. Está fluindo ou está rápido demais? Tá beleza? Tá sucesso? Ok. Amores, quando a gente pensa, por exemplo, no Poder Legislativo, qual é a ideia do Poder Legislativo? Ô, minha pró, todo mundo sabe, legislar.
Amores, e quando o legislativo está fazendo concurso público para você ser servidor da Câmara, para você ser servidor ali da própria Câmara como assessor, o que é isso? São poderes de administração, é a função atípica do poder executivo. Então, quando vocês tiverem a base de constitucional, e eu não vou me preocupar com isso, porque isso é teoria, direito constitucional, eu só quero que você vá com a cabeça assim, ó. Para cada poder eu tenho uma função típica e eu terei as atípicas. Por que eu estou lhe dizendo isso? Qual é a função típica do MP? Fazer com que a norma jurídica seja cumprida pelos demais poderes. Executivo, legislativo, beleza? E judiciário. É como se eu ficasse de olho, ó. Está cumprindo, está cumprindo, está cumprindo. Beleza. Qual a função anormal, atípica do MP? Como, por exemplo, quando o próprio MP, ele legisla sobre as suas carreiras, tá certo? Ele diz como técnico nível 1 pode se tornar técnico nível 2, ele cria um regimento interno. Quando ele executa o seu orçamento, então ele diz quanto que ele vai investir em tal aparelho, ele vai comprar câmera de segurança, ele vai hackear isso, ele vai fazer aquilo para investir em conjunto com a cooperação com a Polícia Federal. Ou seja, todo mundo vai ter função típica e função atípica. Lembre-se que o MP, outra pergunta que fazem, tá? Sempre para a prova, porque todo mundo já vai no MP com aquela ideia, acusador, 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 direito penal. Lembre-se sempre do MP com aquela ideia de que ele vai defender os direitos difusos e coletivos e transindividuais. Eu vou fazer questão de colocar isso aqui, porque a gente costuma esquecer, beleza? Defesa dos direitos difusos, coletivos e transindividuais. Então, se a gente estivesse numa prova e perguntasse a quem cabe a defesa dos direitos difusos, coletivos e transindividuais, seria da OAB? Seria da Defensoria Pública? Seria do MP. Sabe para quem cabe? Ó, Defensoria Pública, aqui, DP. Bote uma coisa na sua cabeça. Olhe para mim, ó. Defensoria Pública, Defensoria Pública. Quem é o defensor público? Quem é o defensor público? Nunca mais você vai confundir. É o advogado do povo. Quem é o povo? Quem é o povo? Aquele que é hipossuficiente economicamente. Pronto. Beleza? Então, qual é a ideia? Eu quero defender um direito meu, individual, personalíssimo. Exemplo, passei na faculdade de Direito na UESP no 2º ano e acho um absurdo eu não poder cursar a faculdade de Direito porque eu não completei as horas do 3º ano, se eu já estou no 2º, eu estou pronta. Olhe para mim, isso é um direito coletivo, transindividual ou individual da Ingrid? Individual. Individual. Das duas, uma. Ou eu procuro advogado, pago, din-din, ou eu comprovo que sou hipossuficiente economicamente, olha, eu não tenho condições, eu vivo de Bolsa Família, eu só ganho um salário mínimo, olha a minha CLT como está aqui, juntando tudo eu tenho 5 crianças, blá, 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 e vou para a Defensoria Pública. Beleza? Direitos individuais, advogado, Defensoria Pública. Mas eu não posso ter direitos coletivos? Você pode. Para direitos coletivos, você não pode, por exemplo, ter ali um advogado para um sindicato, advogando? Pode. Você não pode ter um defensor público advogando para determinado grupo, determinados moradores? Pode. Mas eu quero que você saiba que, do ponto de vista constitucional, essa defesa vai caber ao Ministério Público, bastando única e exclusivamente que qualquer pessoa faça uma representação, faça uma denúncia, toda vez que alguém que tem um munus público fez um descumprimento do seu dever legal, alguém desobedeceu uma norma, por exemplo, de direito ambiental,
de defesa do consumidor. Ó, está colocando aquela carne podre para vender. Vou denunciar para o Ministério Público Estadual, tá certo? Olha, está desrespeitando ali os direitos dos animais, está machucando, maltratando, matando todos os animaizinhos só por diversão. Ministério Público Estadual. É a ideia do respeito à garantia dos direitos constitucionais. Então, falamos dessa autonomia financeira, falamos dessa autonomia legislativa, e aí você vai seguindo todos os parágrafos do 127, do 128, do 129. Você percebe que, para não ter erro, tudo isso está na Constituição Federal de 88, beleza? Gente, só mais um pouquinho, é rápido. Eu só quero falar da composição do MP, porque muita gente acaba se perdendo nessa ideia de composição do Ministério Público. Afinal de contas, minha pró, como é que fica aí composto o Ministério Público, tá? Como é que se dá essa composição? Amores, sempre assim, tá? O Ministério Público, eu não vou ter Ministério Público a nível municipal. Isso não existe, beleza? Então, eu vou ter... Ai, Karine, não sabia que você gostava tanto do MP. Já pense aí no MP. Eu terei o Ministério Público da União, tá? A gente vai pensar assim, o Ministério Público da União. E eu terei o MP dos estados, beleza? Eu terei o Ministério Público da União e o MP dos estados, ou seja, dos nossos 26 estados da federação, cada um vai ter o seu Ministério Público. Então, a Bahia tem um, tem. Minas tem um, tem. Normalmente, a sede do Ministério Público Estadual fica na capital do estado. Então, sede do Ministério Público Estadual do Espírito Santo, Vitória. Sede do Ministério Público Estadual de Minas Gerais, Belo Horizonte. Sede do Ministério Público Estadual da Bahia, Salvador. Beleza? Então, eu tenho, olha para mim, isso para quem vai fazer Ministério Público não cai, despenca assim. MPU, Ministério Público da União, e os Ministérios Públicos a nível estadual. O que eu preciso te explicar é do que ou de quem é composto o MPU. Vem comigo. O Ministério Público da União, você vai colocar aí. O MPU é composto do Ministério Público do Trabalho, tá? E foi esse, inclusive, que a gente havia falado. Ó, meu povo, esse Ministério Público do Trabalho, eu bato palmas, tá? Um dos poucos que eu conheço que atua muito bem, faz um trabalho belíssimo, belíssimo. Em reportagens que vocês podem assistir no canal do YouTube, libertação de empresas, inclusive empresas estrangeiras que produziam roupas no Brasil. Eu estou tentando lembrar a marca, não lembro a marca agora, eu prefiro não falar a marca errada, e que utilizavam mão de obra colombiana, uruguaia, venezuelana, do Haiti, e pagava tipo R$2 por hora. R$2 por hora, a pessoa ficava presa, entendeu? Marca famosa. E eles mostram fazendo toda a libertação. É um trabalho muito bonito. Então, o MPU, ele é composto pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Ministério Público Militar, ok? Pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que vai entrar aqui, tá certo? Pelo Ministério Público do Distrito Federal. Na verdade, a gente não tem territórios, né? E, por fim, pelo Ministério Público Federal, tá? Então, olha o que a gente tem. O MPU, ele é composto do Ministério Público do Trabalho, lembra? MPT, Ministério Público do Trabalho, que é até uma legislação especial. Ministério Público Militar, 2. Distrito Federal e Território, porque território a gente não tem. Distrito Federal porque não é estado, ele é especial, tá?
e o próprio Ministério Público no âmbito federal. Quem é que você está sentindo falta aqui da legislação especial? Quem é que você está sentindo falta, que a gente tratou até em órgãos do poder jurisdicional? Você não está sentindo falta de uma matéria aqui para o MP, não? Quem é que você está sentindo falta? Tem militar, tem trabalho eleitoral. Boa, boa, eleitoral. Amores, vocês vão prestar concurso público para ser membro do Ministério Público Federal, para ser membro do Ministério Público Militar, para ser membro do Ministério Público Trabalhista, para ser membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para ser membro do Ministério Público Estadual, ok? Mas você não presta concurso público para ser membro do Ministério Público Eleitoral. Assim como você não presta concurso público para ser juiz eleitoral, né? Quando você já é magistrado, dentre os juízes de direito, você é designado para o exercício da seara eleitoral. Isso não cai, isso despenca. Pode fazer prova, quem for fazer concurso, Ministério Público, isso está na prova. É sempre assim, tá certo? Aí José Nilson até colocou marca amicíssima, comercializava luxuosos vestidos femininos, 38 marcas envolvidas, foi um escândalo, ô José Nilson. Inclusive, se vocês colocarem no canal do YouTube São Paulo e Rio de Janeiro, eles vão aparecer, eles apreendem o passaporte da pessoa. O passaporte, toda a documentação, a pessoa não tem como se retirar do país. E você pensa que isso nem sequer é possível de ocorrer em pleno território. A gente pensa assim, que é coisa da Venezuela, do Equador, da África, e está acontecendo dentro do nosso próprio Brasil, tá certo? Então, eu presto concurso público para qualquer um desses? Sim, menos o eleitoral. Cuidado, tá? Não existe concurso público. Vou até colocar aqui para vocês não esquecerem, vai que vocês esquecem. Não existe concurso público específico, tá certo? Específico para se tornar um promotor eleitoral. Assim também, né, como não existe para se tornar um juiz eleitoral. Vocês lembram disso? Não lembram? Para se tornar um juiz eleitoral. Então, cada um vai realizar uma carreira própria. Olhe para mim. Em primeira instância, isso é bom que a gente fale das atribuições, né? Em primeira instância, é quando você escuta falar assim, ó, promotor de justiça. O promotor de justiça é aquele que atua na primeira instância, né? Lado a lado com o juiz, ok? Com o juiz. Em segunda instância, eu vou denominar de procurador de justiça, ok? Cuidado para não confundir. Na hora da prova, eles brincam muito. Então, juiz de direito, promotor de justiça. Prozinha, subir, segundo grau, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador fulaninho. Opa! Quem vai ter competência para atuar no âmbito do MP? Procurador, ok? E nesse caso vai ser a depender, se for com o presidente do tribunal, procurador-geral de justiça. É aquele que é indicado em lista tríplice pelos promotores de justiça e que é escolhido pelo governador e que, pelo menos, a ideia é que o governador siga essa regra e que, inclusive, o Bolsonaro não seguiu. Vocês lembram disso? Que todo mundo pensava, será que ele vai reconduzir a DOD na lista tríplice dos procuradores gerais da República, os 3 indicados? Ele não seguiu a tradição, ok? Do MPU e, portanto,
ele acabou indicando uma pessoa que não fazia parte ali dos indicados. Amores, estudem esses artigos do MP, né? Mais do que isso, se especializem nas carreiras que vocês irão atuar. Estudem também a questão do litisconsórcio, como a gente viu, aquela ideia do litisconsórcio necessário, facultativo. Por certo, a aula online não é a mesma coisa que a aula presencial, não é. Se disserem quem é, estão mentindo, porque não é. Existe uma diferença, mas ainda assim, quando a gente pensa nessa ideia nossa da base da teoria geral do processo, pelo menos quem conseguiu, né, assistir os vídeos, ter acesso ao material, ou ainda que, porque não teve tempo nesse período, porque tinha outra disciplina, mas quer rever agora, no período do recesso, se aprofundem, tá? TGP te dá a base para todo o processo civil, para tudo aquilo que você precisa ver. Se, por exemplo, Karine, você já se decidir que a sua carreira é MP, você tem que procurar um estágio no MP, já se aprofundar no MP, já seguir essa carreira. Se lá a Romilda diz, eu quero ser notária e registradora, a Romilda se alia a uma notária. Se o José Nilson quer advogar, quer ficar milionário, José Nilson já tem que encontrar um Gamil Fopper ou alguém, tipo, advogar na área criminal, ambiental, tudo a título de exemplo. Mas o que eu quero dizer é, não deixem, não cometam os mesmos erros que eu. Eu fiz a faculdade e eu só estava, meu Deus, eu preciso conseguir dinheiro para pagar, depois eu vejo o que vai dar, depois eu vejo o que vai dar, eu preciso concluir, eu preciso concluir, eu preciso concluir, né? E eu esqueci de, você precisa focar. É o que o William Douglas, ele fala naquela obra Como Passar em Provas e Concursos Públicos. Então, você já precisa cursar a sua faculdade de Direito, ela destinada, ela com um objetivo, com um foco. Qual é o seu foco? Né? Qual é o seu objetivo? O que você quer? Eu quero lecionar. Eu quero advogar e quero ganhar dinheiro advogando com o meu escritório. Eu quero ser promotora. Eu quero ser defensora do povo. O que você quiser ser, contanto que você faça bem, faça com amor, eu lhe garanto uma coisa. A remuneração pode demorar para chegar, mas uma hora ela vai vir. Amores, espero eu que até amanhã todas as notas de vocês estejam no portal. Por favor, não deixem de ver, porque o portal fecha 1º de julho, tá? Então é importante todo mundo ver se as notas estão corretas, belezinha? Qualquer coisa me mandem mensagem, eu demoro para responder, mas respondo. Desejo um beijo enorme para todos vocês. Aproveitem para descansar. Excelentes férias. Eu queria só agradecer. Posso? Ivan, pode falar. A gente tem um minutinho. Só te interrompendo. Só queria só agradecer, sabe? Esse foi um primeiro semestre que foi muito bom. Tenho certeza que poderia ter sido ótimo. Infelizmente, veio a pandemia e nos distanciou um pouco. Mas, de verdade, eu acredito que nós teremos bons momentos daqui para frente. Ingrid, parabéns por sua atuação. Parabéns por você ser tão maravilhosa, viu? A nós todos. E que tenhamos mais prática, Vambert, mais presencial. Precisa mais de corpo a corpo. Mais corpo a corpo, mais perto.